Vamos dar bons frutos, assim como a árvore boa produz bons frutos, assim cada um de nós temos que dar bons frutos, fazer as boas obras, semear a boa semente, que é o que sempre eu estou falando nas minhas palestras. Vamos buscar conhecimento, vamos buscar sabedoria, vamos aprender, viver aprendendo, porque ninguém sabe tudo, ninguém conhece tudo. A cada dia que passa, nós temos novos desafios para conquistar novas conquistas. Não vamos parar de sonhar. Vamos entrar em todos os lugares, nas universidades, nas escolas, nas igrejas, nas associações, nas empresas, nos trabalhos, no bom sentido da palavra. Não é entrar e infiltrar para destruir, trabalho, destruir sonhos, destruir os princípios bons, os valores morais, não. Mas vamos entrar, vamos fazer a nossa parte. Quanta gente que quer mudar o mundo, mas o mundo não muda. O mundo, como se diz na Bíblia, o mundo vai de mal a pior. Os que andam enganando, os enganadores vão continuar enganando e sendo enganados. Mas cada um pode fazer a diferença. Mas aquele que aceita a boa semente, esse não vai de mal a pior. Quando ele cai em si, né? Ele cai em si naquele momento e ele vê que ele está errado e ele dá meia volta e pega o caminho certo, esses serão bem-aventurados. Não vão de mal a pior. O que vai de mal a pior é o mundo, mas o mundo humano que não querem saber de ouvir, não quer ouvir a palavra da sabedoria, aqueles que acham que tem que viver só ostentando, que tem que só puxar as coisas para o seu lado, né? Só querer bem de si mesmo e não preocupa com ninguém. Então esses vão de mal a pior. Muitos que desejam um paraíso na terra, mas não cuida do seu espírito, não cuida da sua alma, do seu corpo, né? É como cantores, né? Teve um cantor, não sei se foi o John Lennon, né? Não sei se foi os Beatles, né? Não sei. Que inventaram a música, que bom que seria, né? Que não tivesse Estado, né? Que não tivesse governo, mas que tudo fosse um paraíso. Mas não existe paraíso aqui na Terra. Existe com aquele que está aceitando a boa semente. Ele vai ter, sim, os momentos de alegria,
os momentos de paz, os momentos de felicidade. Mas aquele que não aceita boa semente, que não aceita as leis da sabedoria, as leis do conhecimento, a semente, que é a boa semente, ele não aceita, então ele vai de mal a pior. O que espera uma pessoa que só pensa em viver aqui, né? Viver aqui, mas não se prepara para a vida eterna, né? Porque essa vida aqui, ela é passageira. A vida aqui passa e temos que fazer o bem, aproveitar a vida, fazer o bem, realizar os sonhos, né? Comprar o seu terreno, comprar sua casa própria. Se tem sonho de se casar, se casar. Mas casar para viver mesmo feliz, né? Casar para viver brigando, casar para viver é, reclamando de tudo, aí não dá. Porque assim por diante, realizar o seu sonho, estudar, amar a sua avó, amar os seus avós, né? Quando fala avós, é avós também, né? Amar seus pais e a mãe, honrar o pai e a mãe, né? Isso é muito importante. Viver unido, amar seus irmãos, né? Amar a todos. Amar não quer dizer que eu estou falando que tem que viver só junto, não. A pessoa pode amar o outro e pode viver a sua vida tranquila, sem ficar nos pés ou em cima, nos pés das pessoas toda hora, né? Não precisa isso. Amar é as pessoas querer bem, né? Amar e orar para as pessoas, para que o Criador venha abençoar, né? Todas as pessoas, amar e orar um pelos outros, né? Isso é muito importante. Não vamos parar, vamos fazer a diferença. Vamos semear a boa semente, vamos dar frutos, porque a árvore se conhece pelo fruto, a árvore boa dá bom fruto. Pode ver que uma manga, um pé de manga, quando ele dá bastante, ele fica carregado. As mangas são bonitas, são mangas que dá gosto da gente ver, né? Que carrega e que produz. Então, temos que ser como a árvore que dá bom fruto, né? Como o pé de maçã carregado, né? Que dá bastante maçã, pé de pera e assim por diante, né? Temos que ser como a árvore, dar bom fruto, dar bom exemplo, bom testemunho, porque o mundo está cheio de mau testemunho, né? Está cheio de mau exemplo, está cheio de conselhos péssimos, que não leva a nada, só leva a perdição, né? Perdição, a tristeza. Eu quero falar agora alguma coisa sobre saúde, sobre criança, né? Vamos ver aqui como cuidar do bebê, como cuidar do seu bebê ou do bebê, né? Aí eu vou falar também sobre a alimentação do bebê, né? Aos 6 meses. Tudo isso é importante. E sobre criança, né? Sobre criança. Temos que cuidar sim das crianças, inclusive as mães, né, que têm os seus filhos. Tem que cuidar sim, cuidar desde pequeno, né? Cuidar, tomar cuidado, né, com as criancinhas, com
o bebezinho, tomar cuidado, sempre cuidar bem, né? Sempre não descuidar do seu bebê, né? Para que aconteça sempre aquilo que é bom, né? Que ele cresça com saúde, com vigor, né? Então, para cuidar do recém-nascido em casa, é importante que se tenha alguns cuidados básicos para manter o conforto do recém-nascido e garantir que cresce forte, saudável, com uma alimentação corretamente, mudar as fraldas frequentemente, dar banho pelo menos 3 vezes por semana. Então, eu quero falar um pouco sobre esse assunto, né? Que nós somos cuidados pelos outros, né? Sempre todas as pessoas que nasceram teve o cuidado de suas mães ou seus pais, né? Seus pais quer dizer o pai e a mãe, né? Sempre foi cuidado por alguém. Sempre quando nós vivemos, sempre precisamos de alguém. Nunca podemos dizer que não precisamos de ninguém, porque desde o nascimento, desde bebê, né, de recém-nascido, a mãe cuida do seu filho, né? A mãe tem que cuidar, é claro, né? Tem que dar banho, tem que trocar fralda, né? Dar banho pelo menos 3 vezes por semana, né? Isso daí já aconteceu com cada um de nós. Cada um de nós, a mãe cuidou, né? Dava de mamar, né? Colocava na rede, para balancear, né? A gente vê que isso aconteceu até com a gente, né? Eu mesmo, quando meus pais, eu era menino, meus pais trabalhavam na lavoura de cafezais e eu tinha que olhar o meu irmão, né? E colocava uma rede e deixava meu irmão deitado numa rede. Aí quando ele acordava, às vezes ele chorava e eu ficava cuidando, eu balangava aquela rede, né? Sempre cuidando do meu irmão que era pequenino ainda, né? E meus pais trabalhando na lavoura de café. E sempre, todos nós precisamos de alguém. Quando nascemos, precisamos de ajuda, né? Quando a gente, em todos os sentidos, em todos os sentidos, e também quando terminar o ciclo de vida aqui na Terra também, alguém vai levar o corpo para ser sepultado, é claro, né? Até nos últimos dias de vida, sempre precisamos de alguém. Por isso que a gente não pode pisar em ninguém, né? Como eu já tenho falado, não pise em ninguém. Não humilhe ninguém. Porque eu já tenho falado, né? Às vezes a gente pode pisar nos outros, um dia a gente vai precisar daquela pessoa, né? Vai precisar da ajuda daquela pessoa. Então não pise nem ninguém, não desfaça de ninguém, né? Temos sim que amar uns aos outros e respeitar uns aos outros. Então é importante cuidar do bebê ou do recém-nascido, né? Zelar com cuidado. Além disso, é recomendado ter atenção à segurança do bebê, né?
verificar sempre a temperatura de qualquer objeto ou alimento, colocar o bebê em uma cadeirinha no banco de trás do carro sempre que for transportá-lo, né? Evitar o contato muito prolongado com animais, com pelo. Eu também sou favorável, né? A evitar animais muito perto de criança, por causa do pelo, né? Dos pelos dos animais, dos pets, né? Então, é essencial o cuidado que a mãe, que o pai deve cuidar do recém-nascido e depois de que tiver mais grandinho, né? Que tiver 1 ano, 2 anos e assim por diante. Tem que sempre cuidar, né? Sempre e preparar o quarto do bebê, né? Tudo isso é de grande valia, é de grande valia. Embora que muitas vezes as pessoas não gostam de palestra muito grande, né? Gosta de palestra pequena, mas para explicar certo é bom que as palestras tenham espaço para que a gente possa falar e comentar o assunto, né? Você precisa aprender. Você precisa ter paciência para ouvir as nossas palestras. Tem que ter. Tem que ter um momento de trabalho. Tem que ter o momento de fazer sua oração. O momento de ir na casa de oração. O momento de entrega e louvor ao Criador. Tem que ter. Tem que ter um momento que você, ou eu, ou nós, ou passar com a família, conversar. Não é brigar, não, é conversar, né? Conversar, ou então almoçar junto, com um alimento saudável, é claro, né? Não é alimento que vai intoxicar, né? Porque aquele ditado lá, que eu sempre repito, que há mais morte numa mesa, né, do que numa guerra. Por que que esse ditado é verdadeiro? Por que que é verdadeiro? Porque as pessoas comem coisas que faz mal, por exemplo, muita batata frita, né? Muitos embutidos. Então, assim, há mais morte numa mesa do que na guerra. Agora, se a gente começar a comer hortaliças, frutas, né? Frutos da terra, né? Batata doce, tudo que é bom, né? Castanha de coco. Castanha de coco é muito boa. Então aí não vai acontecer, não vai ter morte na mesa, né? Então, voltando para o assunto do bebê, cuide do seu filho, né? Não deixe o seu filho ser enganado por más companhia. Desde pequeno, não deixe o seu filho pegar caminho errado, né? Quantas pais, que cuida do seu filho com carinho, que vai cuidando quando ele nasce, que ele vai crescendo, vai cuidando, vai zelando. E quando ele chega a certa idade, aí ele envereda pelo caminho do crime, né? Vai para o caminho do crime e muitas vezes morre por uma bala de um policial. Por quê? Porque ele pegou o caminho errado. Eu não vou acusar o policial e dizer que ele estava errado.
Por quê? Porque aquela criança foi tão cuidado pelos pais, pelas mães, cresceu, se formou, depois escolheu o caminho da criminalidade, né? Aí estava cometendo o crime, aí o policial confrontou com ele também quis confrontar com o policial, e ele acabou indo a óbito, né? Quanta gente que acontece. E não é o desejo dos pais e das mães, não é. Então, voltando para o assunto do bebê, cuide da sua criança, mesmo sendo jovem, cuide dele, mesmo que ele já está adulto. Procure dar bons conselhos para ele, que isso é importante, né? Os bons conselhos dos pais, das mães, para que ele também não enverede para o mundo do crime, né? Então, tem que cuidar do bebê. Como preparar o quarto do bebê, né? Então, vamos ver, né? O quarto do bebê deve ser simples, estar sempre limpo, para evitar a acumulação de pó, bactérias que são prejudiciais à saúde. E os equipamentos, né? Os equipamentos essenciais recomendados no quarto são, primeiro, troca de fraldas para trocar fralda e vestir e despir o bebê facilmente, né? Aí depois, né, uma cadeira, né, ou caldeirão confortável para a mãe dar de mamar, né? Uma cadeira ou cadeirão confortável para dar de mamar, né? Cadeira, né? Também um armário para a roupa do bebê, quer dizer, uma troca de fralda e uma cadeira, claro, né? Para a mãe dar de mamar e estar mais confortável. Aí também um armário de roupa do bebê para a roupa de cama. Também um berço ou uma cama é importante, que deve ser o colchão impermeável. E lençóis tem que ser cobertores de algodão e as grades com espaçamento menor que 6 centímetros. Então, tudo isso tem que se levar em conta para cuidar do bebê, seja recém-nativo, recém-nascido, né? Recém-nascido, ou seja de 2, 3 anos, né? O importante tem que cuidar do seu bebê. E não descuidar do seu bebê quando ele começar a gatinhar, deixar ele cair dentro de uma piscina. Eu já falei isso daí. Cair dentro de uma piscina, engolir algum caroço de feijão ou alguma coisa, né? Evitar de dar brinquedos que não convém às crianças. Precisa tomar cuidado também. Sobre brinquedo tem que tomar cuidado. Tomar cuidado para ele não engolir coisa que não deve, né? Aí ele vai crescendo, ele vai ficando arteiro, né? Meio arteirinho. Aí nunca pode deixar produto de limpeza, coisas que pode fazer mal para ele, né? Tudo isso tem que levar em conta. Cuidar do seu bebê. Na hora de dar o banho, não deixar ele afogar no banho, né? Se for numa bacia, por exemplo, não deixar seu bebê afogar, né? E também tomar cuidado quando seu bebê começar a gatinhar, nunca na garagem do seu carro, nunca descuidar, né? Para não haver problema sério contra o seu bebê. Sempre tomar cuidado, né? Cuidar do seu bebê, né? Com delicadeza, com amor, né?
Além disso, quando o quarto deve ser amplo e arejado, mantendo uma temperatura confortável, o que pode variar entre 20 graus, né, a 22 graus. O chão não deve ter tapetes nem muitos brinquedos, principalmente de pelúcia, pois acumula maior quantidade de pó, facilitando o aparecimento de alergia. Então tem que cuidar do bebê, né? E também é como vestir o recém-nascido ou bebê já de 2 anos, né? Tem que cuidar, né? Seja o recém-nascido ou seja um bebê já mais adulto. Tem que cuidar, né? Tem que cuidar. E quando adolescente também tem que cuidar, né? Tem que cuidar. Porque isso é importante, né? Como a gente tem que vestir o recém-nascido adequadamente. Isso é para nós, aquele jovem que ainda pensa em casar, que ainda não morreu o seu sonho, porque tem muitos jovens que não têm mais sonho. Não tem mais sonho de casar, não tem mais sonho de ter o seu descendente, né? Descendente quer dizer, o seu descendente é um filho e uma filha, já são descendentes, né? Descendente. Já faz parte da família. Quantos jovens não tem mais sonho? Não tem mais sonho. Só pensa em bagunçar, só pensa em muitas vezes curtir a vida com dependência química e com coisas banais, né? Não preocupa. Quantos jovens que ele até ganha dinheiro, jovens já que já está trabalhando, né? Tem muitos jovens que já têm a idade para trabalhar e ele ganha o seu dinheiro, mas ele gasta tudo. Ele gasta num smartphone lá, smartphone caro, né? 5.000 até 3.000, 4.000. Depende a sua renda, depende aonde ele trabalha, né? Então gasta muito dinheiro. Eu não sou contra ele ter um smartphone, ele ter um celular. Não. Ninguém é contra nada, nem contra a riqueza. Nós não somos contra a riqueza. O problema é que temos que ser inteligentes. O jovem tem que aprender a valorizar quando ele cresce, né? Que ele saiu da idade de bebê e ele já é jovem, tem que valorizar o dinheiro, não gastar em coisas banais, tem que fazer uma poupança, tem que ter um sonho de poupar para comprar um carro, para comprar uma casa, um loteamento, né? Ele não pode ficar gastando o que ele ganha. Então ele é novo, tem energia e muitas vezes ele gasta o dinheiro em coisas banais, né? Então, o bebê tem que ter a roupa do bebê deve ser de algodão, sem fitas, nem pelos, não pode ser peluda, né? Nem elásticos, né? Elástico também, né? Ou botões. E, se possível, deve ser vestir 2 peças separadas, né? Como blusa, calça, pois é mais fácil vestir e mudar. Agora, para evitar inflamação ou irritação na pele do bebê, deve-se cortar todas as etiquetas e deve-se vestir apenas mais uma peça de roupa que os pais estão vestindo. Por exemplo, se os pais estão usando 2 blusas, o bebê deve ter 3. No inverno, por exemplo, a roupa exterior deve ser de lã.
pois é mais quente e a roupa de verão deve ser toda de algodão, pois ajuda que a pele respire melhor. Então tem que ver, não deixe o seu bebê ou o bebê, né,